Fala meu amigo, minha amiga advogada. Nesse vídeo nós falamos sobre a advocacia 4.0 de uma maneira até um pouquinho diferente, pois trouxemos aqui um especialista no assunto. Ele nos dá uma aula sobre métodos e práticas da advocacia 4.0 que você já pode implementar e, obviamente, se tornar um diferencial estratégico, pensando sempre no crescimento do seu escritório, em oferecer mais qualidade para o cliente e principalmente atrair novos negócios. Eu vou começar já perguntando exatamente isso. Primeiro, dar um contexto de maneira simplificada, para quem não se familiarizou ainda, porque tem advogado que ainda não entendeu, não pegou, não teve até às vezes nem tempo de entender muito esse conceito. O que é a advocacia 4.0 de maneira simplificada? Boa pergunta. Não existe aí algo tão objetivo que a gente pudesse trazer, um conceito, uma definição. O que nós temos sim são elementos que já caracterizam essa advocacia 4.0. Em síntese, em apertada síntese, o que você tem na advocacia 4.0 é o reconhecimento das ferramentas que surgem aí nos últimos 15, 10 anos com maior efetividade e que possibilitam uma atuação diferente. Não há mais espaço, não há mais o contexto em que nós, e eu me formei no final da década de 90 e comecei a atuar no início do ano 2000, desde sempre na advocacia. Aquele contexto ele foi radicalmente impactado pelas novas ferramentas que a gente pode até mencionar de forma muito rápida. Nós temos então aí o Big Data, que é essa disponibilidade massiva de informações. Nós temos a capacidade de processamento dessas informações de uma forma muito mais acelerada, muito mais consistente. Parece-me que esses dois elementos, a virtualização das próprias relações humanas, algo que antes era muito raro, em que você não tinha tanto... não se conhecia, não se vivia, hoje é uma realidade, já é a realidade de uma geração que está chegando ao mercado. Essa geração já cresce tendo contatos virtuais muito mais consistentes e efetivos do que nós. E isso tudo impacta a advocacia. E aí, aliado a isso, toda a mudança da própria forma de atuar. Eu, quando me formei, não existia processo eletrônico. Hoje o processo é essencialmente digital. Gastava um papel danado. Exatamente. E na pandemia isso acaba precipitando. Sim. A audiência virtual, que era algo que vinha com muita resistência sendo implementado, passou a ser uma necessidade. Aquilo que ia acontecer em 5 anos, 10 anos, 2 meses se precisou. Perfeito. Foram necessárias essa criação. E a advocacia 4.0 busca muito isso. Jurimetria, forma de acesso a banco de dados, a própria padronização e automatização de muitos processos do escritório, inclusive processos técnicos. E esse sempre é um tema delicado, crítico, porque o advogado mais clássico ele fala, não, imagina, como é que eu não vou participar, como é que a gente não vai ter essa atuação? E o que se vê hoje é que a máquina acaba dominando, né? Acaba trazendo muita dessa possibilidade, dessa infraestrutura. E aí dentro da advocacia 4.0, um dos grandes nichos e um dos grandes pontos que se fala muito, se discute muito, é visual law e legal design, que são temas aí muito na crista da onda hoje. Sim. Eu até antes de entrar neles, eu queria dar um passo atrás, entrar um pouco na base de dados ali, nessa leitura dos dados em si, né? Sim. A gente, enfim, acaba atendendo e acaba falando aqui para advogados de grande porte, escritórios bem consolidados, como o André Sem Balão, mas também para escritórios que estão, advogado que está ali cumprindo prazo, o famoso cumpridor de prazo. Né? E aí o cumpridor de prazo não dá nem tempo, né, do cara entrar e fazer uma análise, um big data, para ele olhar se aquela, né, se naquela jurisdição o juiz, né, como é que ele geralmente procede, como é que, né, enfim, aquilo que vocês estão acostumados no dia a dia. Aí pergunta você, existe já uma ferramenta que possibilita isso de maneira muito simplificada e o advogado nem sabe, porque geralmente a gente tem o hábito nos faz dificultar as coisas. Vai falar, não, eu vou contratar uma ferramenta para daí eu fazer uma análise antes de fazer minha peça. Mas quanto tempo leva para fazer isso? Como é que é isso na prática? Veja, como eu vejo em relação a esse ponto específico, se há ou não prestador de serviço. Sim, já há empresas focadas, inclusive, no mercado jurídico, certo? Que fazem especialmente o trabalho de jurimetria, que é um trabalho que sim, você pode contar com esse suporte. Então, isso é muito, muito válido e muito útil para quem atende grandes empresas com ações massificadas. Você consegue entender o que funciona com determinado juiz, o que não funciona, como aquela Câmara está decidindo, como a outra Câmara está decidindo, com dados estatísticos, dados padronizados, e que você vai conseguir concluir. Esta alegação está prejudicando a tese como um todo. Existem empresas nesse sentido. O que, por outro lado, é importante que isso acaba não sendo muito viável para o escritório menor, para o escritório médio,
e tampouco para aqueles que não têm essa atuação tão massificada. Sim. Mas você não pode deixar de pensar em como isso te impacta. Um exemplo muito prático. Quando você fala massificado ali, até para ver se eu captei bem, eu faço bem o papel do leigo aqui, do advogado, tá? É justamente pelo ponto de que ele acaba fazendo um estudo quase na própria base, né, do seu próprio contencioso, certo? Perfeito. Então ele não consegue acessar outras, nem todas as ferramentas, consegue acessar outras situações como aquela, outros processos que correram como aquele, para poder analisar se o dele, né, tá encaminhando, né, para um lado legal ou não, né? Hoje em dia acessa. Hoje Já em acessa, dia, né? com as ferramentas de captura, tem muitos robôs que conseguem. E os tribunais são muito resistentes a essa prática. Então, sempre surgem A leitura dos robôs, né? de bloqueio para essa captura de dados, porque isso, o grande temor é a formação de dados negativos. Então, só um exemplo. Discussão sobre plano de saúde. E eu consigo identificar que determinada pessoa tem ações com uma certa recorrência contra planos de saúde. Isso poderia ser utilizado por uma empresa que fornece esse serviço para recusar uma proposta dessa pessoa. Ou mesmo na esfera trabalhista, aquele cadastro negativo e tudo mais. Então eles veem isso com uma grande resistência. Mas existem dados públicos, eu consigo ter acesso hoje à base dos julgados, dos precedentes, tudo aquilo que um determinado tribunal decide, está disponível. E com ferramentas de processo de captura e processamento automatizado dessas informações, você tem condições de aquele trabalho que manualmente levaria dias, você faz em uma manhã, ou melhor, em uma noite, o robô fica rodando isso de noite. Porém, isso não é uma ferramenta, o advogado tem essa questão de normalmente estar muito envolvido com a parte técnica estricto sensu, e ele não tem uma ligação, ele não consegue parar para pensar em estratégia, não consegue parar para pensar um pouco melhor em gestão. E o que a gente costuma dizer é que não existe magia, você não vai conseguir pegar um código pim, que de repente, é só apertar esse botão, jamais será. O tempo que você leva para conseguir utilizar uma ferramenta como essa, Perfeito. Ele é um tempo que, se você não tem um pensamento, se você já não tem uma reflexão sobre isso, não vai te adiantar nada. Vai ser uma ferramenta, tá, e agora? Bom, agora você precisa me dizer, ferramenta automatizada, eu preciso saber o que você quer extrair. E se você não para pensar o que você vai buscar nisso, é algo que você vai gastar um valor, vai sair falando mal, às vezes, da ferramenta, que não funciona, mas porque você não investiu aquele tempo. E esse tempo é necessário, não há ferramenta. Nós no escritório já buscamos muitas vezes consultoria em diversos pontos, financeiro, às vezes RH. E o que a gente percebe é o seguinte, o que esses profissionais trazem é um conhecimento, mas ele precisa que o advogado pare e reflita. Para onde eu vou, o que eu quero, o que está acontecendo. Tem que dedicar tempo para aquilo, não tem milagre, né? Não tem milagre, mas existem aí algumas ferramentas, algumas dicas, vamos dizer assim, Boa. que podem ajudar muito. Tá? Então, por exemplo, petições longas. Nessa advocacia 4.0 não há mais espaço para isso. O que um juiz, há 20 anos, quando eu comecei, tinha um tempo X para fazer, hoje ele tem 50% desse tempo ou menos. O volume de trabalho é muito grande. Outro ponto, então, reduzir ao máximo. Objetividade total. Objetividade e principalmente nesse aspecto, tudo aquilo que você googar, os 4 termos que você jogar no Google ou jogar em outra ferramenta de pesquisa ou na própria pesquisa de jurisprudência do tribunal, retornarão com os mesmos elementos que aquele juiz que está analisando, ou melhor, o seu assessor encontrará. Então hoje você pega às vezes umas petições com 5, 6 páginas, e a gente já fez, eu já fiz até pessoalmente trocar ideias às vezes com assessores, mas você escuta o que você precisa para melhorar o seu trabalho. Porque tem muito esse pensamento. Não posso aí achar que esse juiz, não, ele tem a obrigação de ler tudo que eu entregar. Tese sim, mas na prática, com aquele volume, você acha que ele aprofundará a atenção numa petição de 50 páginas, ou aquela petição com 10 páginas, sumarizando os pontos relevantes, o que é ponto controvertido, e muitas vezes economizando 10 páginas, 5 páginas de citações absolutamente desnecessárias de números julgados, de jurisprudência. O juiz tem acesso às ferramentas. É diferente de 20 anos, quando a gente ia no tribunal, pegava aqueles grandes livros, pesquisava manualmente, e encontrar aquele precedente era um diferencial. Era um diferencial, né? Qualquer um que pesquise hoje, então você não pode mais ter esse gasto de tempo. Informações organizadas, documentos organizados, ter um fair play muito grande com o magistrado. Isso na parte do contencioso, digamos assim. E na parte de consultoria, essas ferramentas também são úteis, mas principalmente as ferramentas informáticas. Você não tem como admitir hoje um documento que vai com erro
crasso de português, porque a ferramenta do Word revisa. Peraí, o que está errado na tua configuração? O que está configurando a tua ferramenta? O advogado ele não usa um editor informatizado de texto. Ele usa uma máquina de escrever com uma telinha em muitas situações. Qualquer automatização que você tem aí, ela vai te facilitar o tempo, porque o advogado é tempo. Você precisa ter este tempo que ninguém mais tem para fazer um trabalho de qualidade. Quando você consegue afastar trabalhos mais mecanizados, então um contrato que você possa ter ali uma padronização mínima, banco de cláusulas, todos esses instrumentos entram no contexto da advocacia 4.0. Perfeito. Que busca essa colaboração. Você sabe que você me lembrou até um operador que a gente já indicou aqui, e que é utilizar o operador do Google, que é relativamente simples, né? A gente sempre fala para o advogado aqui, porque também não tem obrigação de entender, a gente que acaba estudando mais tecnologia acaba transmitindo. Mas que é quando o Google é um site mãe, né? Então você falou de robô, que ele fica a noite inteira lendo, você, advogado, pode ir lá e burlar, você não precisa nem do robô ficar lendo. Então você usa o operador, você colocando site, 2 pontos, e o site, até mesmo daquele tribunal, se o Google estiver fazendo leitura lá dentro, que você bem observou, nem sempre a informação está pública, então nem o Google consegue indexar, porque ele rouba toda aquela informação, não rouba no bom sentido, e traz para dentro do site dele, ela fica indexada. Então ela não está lendo lá dentro, ele puxou, fica no site dele. Então quando você usa site 2 pontos, aí, entre aspas, você coloca qualquer palavra-chave dentro daquele site, ele te entrega. Pronto, em ordem, inclusive por publicação. E aí você dá um mais, você fala, eu quero com essa palavra-chave, mas quero com mais essa daqui, ó. Pum. Com mais essa decisão, com mais essa tese. Aí ele traz de novo, filtrando para você. Ele faz o trabalho, é só você saber usar o operador dele. Muito bacana isso que você comentou, porque ainda esses dias eu fiz uma capacitação interna com a nossa equipe lá, que era a utilização desses operadores nos sites de pesquisa de jurisprudência. Olha aí. As pessoas não utilizam, e o que acontece? O exemplo concreto, nós precisávamos ter uma pesquisa que envolvia um tipo de procedimento, embargos declaratórios. Eu precisava saber aqueles casos em que houve uma imposição de multa, e eu precisava, contudo, excluir uma série de resultados que me apareciam. Boa. Resultados esses que tinham lá 100 ações, porque era uma grande discussão. E a gente foi amadurecendo isso e digamos, as linhas lógicas que você utiliza, você consegue fazer pesquisas muito amplas, mas muito dirigidas ao mesmo tempo. Porque quando eu pesquisava simplesmente com termos abertos, ele não encontrava. Então a gente foi me dizendo, eu quero uma pesquisa em que apareça embargos de declaração ou embargos declaratórios. O que eu fazia? Então eu preciso de uma pesquisa que apareça embargos ou declaração, minto. Nesse caso a gente fez embargos mais declaratos, vamos dizer. Tudo que parecia com qualquer sufixo depois disso me importava. Então eu pegava declaração, eu pegava declaratórios. Então eu construí um primeiro parênteses com os elementos. Então a gente vai pegar tudo que é embargo de declaração ou declaratórios. E aí eu precisava multa ou protelatório. Só que às vezes aparecia multa, a multa era muito ampla, então eu preciso próximo do protelatório. A gente foi construindo que a gente conseguiu fazer uma pesquisa que no primeiro momento aparecia 3.500 julgados. Nós limitamos essa pesquisa para um universo de 100. E quando eu brinco com eles, 100 julgados pode ler tudo, não ler todos aprofundadamente, mas uma leitura diagonal para você já ir selecionando. Perfeito. É exatamente essa a ideia. Você, em vez de gastar 6 horas, reflete um pouco, pensa, o que eu quero? Não, isso aqui não está bom para mim, então eu vou usar o não. E as pessoas simplesmente não conhecem isso, simplesmente colocam no termo geral lá. Mas tem que tentar, tem que se arriscar, Você só sabe que você se arriscou. Em algum momento você não sabia nada disso, Você era talvez muito ignorante nesse sentido, falar, puta, não entendo isso aqui, mas você se coloca, à disposição de fazer isso, de tentar, Depois que você descobre, é uma delícia, Que você fala, olha o que eu acabei de fazer, nunca fiz isso. Então a tua estratégia fica muito mais selecionada, muito mais qualificada. Isso faz parte da advocacia 4.0. Economia de tempo. Focar teus recursos naquilo. Se eu vou ficar 6 horas para ler 500 julgados, se eu posso, antes de fazer isso, buscar um target mais afinado, para daí pegar o caminho das pedras, porque muitas vezes você precisa do fio do novelo ali, do começo para puxar isso. Porque muitas vezes você está com um problema, mas você tem uma determinada terminologia na tua cabeça, determinados termos, que não são os termos que o judiciário enfrentou aquilo, e é um tema novo, você não conhece, então a tua pesquisa inicial tem que ser ampla. E muitas vezes você consegue, através desse direcionamento, falar, não, são esses os termos que a gente precisa, e agora sim, a partir dessa indexação que você consegue identificar ali, você passa a fazer dessa maneira.
É muito interessante, muito bacana você comentar. Fica a dica, inclusive, que você não precisa fazer dentro exclusivamente dos sites, não precisa ter uma ferramenta, você pode fazer dentro do Google. O segredo é só ver se o Google indexa, né? Se o Google está indexando conteúdos, enfim, qualquer situação que tiver dentro daquele site, para não colocar nenhum termo técnico aqui, você consegue de alguma forma pegar dentro do Google. Não precisa nem entrar no site, ele filtra para você. Todo site de pesquisa jurisprudencial ele tem lá um campo de ajuda e fala, conheça os operadores, como usar com os operadores e tem até dicas. E o pessoal simplesmente vai, joga o termo e não... Vai direto, né? Refletir um pouquinho, parar e pensar Perfeito. o que eu preciso fazer. Deixa eu te perguntar, antes de a gente passar ao próximo bloco, sobre Design Law, né? A gente até entrevistou, não lembro quem que entrevistou recentemente, que contou assim que Design Law não é só pintar petição. Conta um pouquinho de como vocês já utilizam Design Law no escritório. Veja, a primeira coisa que você precisa, que o advogado precisa saber é que o advogado ele tem uma característica que ele entende de tudo, afinal de contas. Né? Vem um consultor de RH e fala, não, eu faço melhor. Mas isso não é só a fama dos advogados, é a fama do médico também. Né? A fama do médico. O advogado acha que é professor de Deus, o médico acha que é o próprio Deus. Boa, essa não tinha usado isso. Então, nesse aspecto, o que se precisa é ter uma consistência. Entender, afinal de contas, o que é o design, por que é relevante, por que não é. Porque você fala, legal design ou visual law. Não, é só botar aqui uma corzinha? Não, definitivamente não. Aquilo tem que estar pertinente. Né? Então, é um campo que eu ainda não tenho uma segurança. Eu estudo muito mais tipografia jurídica, é um tema que tem interseção com isso, mas no legal design, na visual law, são campos que ainda estão muito incipientes e tem realmente tudo isso. O que você precisa entender? Isso é mais uma ferramenta e não é um fim em si mesmo. Por que você vai colocar uma tabela colorida? Por quê? Por que você vai colocar um desenho? Faz sentido? Se fizer sentido, ok. O que não se pode ter é algo, não, se tem isso, ok, se não tem, não, ok. Tem coisa que essas soluções, elas mais atrapalham do que ajudam. Fato. E dentro dessa ideia, o que a gente já pode ver que é bacana? Especialmente no tributário. Copiar e colar imagens na petição. Isso é essencial no tributário, por exemplo, porque no tributário eu recorro a declarações que foram entregues e tenho que fazer menção a documentos fiscais. É uma área em que essencialmente trabalhamos de forma documental. E se eu puder levar ao magistrado aquela informação que ele precisa, que estará evidentemente num arquivo anexo, evidentemente no documento. Como sempre esteve, né? Perfeito. Mas se eu puder colocar exatamente ali, naquele local, a informação que ele precisa, que eu estou mencionando, isso facilita a vida dele. É uma ferramenta que é muito boa. Outra ferramenta, linha do tempo, tenho usado bastante. Não tem super legal. Coloridinha mesmo, a gente até usa o Canvas para algumas situações como essa, porque o Canvas é um software, né, um app que é muito intuitivo e ele tem uma aparência muito mais profissional que simplesmente pegar a ferramenta que o próprio Word traz embarcado. Aí fácil de mexer lá. E tem tudo isso aí já pronto lá, né? Fácil, você tem os templates, a gente faz muito rapidamente. Isso facilita. E sem pensar nesse sentido. Existe alguma ferramenta visual que facilitará a vida do meu interlocutor, não só no contencioso, mas no próprio consultivo. Perfeito. Então, muitas vezes parecer aquele jurídico, às vezes pega os pareceres que eu fiz 15 anos atrás, assim, eu vejo e falo, meu Deus do céu, 20 páginas. Será que o cliente leu? Muitas vezes não. Faz um sumário, um sumário executivo antes, resumindo as conclusões. Muitas vezes tem que estar no trabalho, toda essa fundamentação, até para você se resguardar daquela orientação, mas hoje as pessoas não têm. A gente tem a gente está numa precipitação das coisas, quase que uma espiral que está acelerando tudo. Se você não levar aquilo que a pessoa precisa entender, deixando disponível e com uma forma fácil de navegabilidade no teu documento, caso seja necessário o aprofundamento, a pessoa simplesmente vai passar batido e você não vai fazer nenhum trabalho. Puxa, mas meu parecer estava super consistente, achei tudo, tinha todas as doutrinas, tudo bem, mas você não conseguiu fazer com que o destinatário do teu trabalho se interessasse e lesse. E é meio minuto que você tem para pescá-lo do interesse. Do contrário, ele não vai dedicar a atenção que você precisa. Ele não é tua mãe. Ele não acha bonitinho o teu trabalhinho feito errado ou feito feio. É uma pessoa que você precisa seduzir neste momento já.
Então, dentro desse aspecto é interessante. E aí, que é algo que o advogado faz muito pouco, é pensar nos fundamentos do design. O design não é bonito ou feio. O design é útil ou não é útil, e sempre pensando prático, né? Na experiência de quem está em contato. Então, vamos botar uma tabela. Peraí, o cliente, seja o magistrado, seja o próprio pessoa que está te contratando, vai ter a sua vida facilitada com isso ou não? Se não tiver, não tem sentido nenhum. Isso só é um trabalho que vai ficar mais pesado. Sabe que tem algumas coisas bobas aí que a gente acaba sempre mencionando e que faz a diferença, sempre o advogado. O primeiro ponto que esses dias eu comentei com o advogado que eu tinha visto uma peça e ela estava bem colorida, assim, e ele tinha usado, de fato, né, um dos pontos ali, vamos colocar dentro do design law, usado erroneamente, né, várias cores ali. E aí quando eu perguntei, eu falei assim, e aí? Por que você utilizou isso aqui? Ah, não, porque agora está sendo utilizado e tal. E aí a reflexão que eu provoquei foi assim, você sabe explicar o porquê dessa lógica aqui de cores? Aí, mais ou menos, não sabia explicar. Se você não sabe explicar, você não vai saber aplicar. Então, quando você aplique o básico. Entenda só o feijão com arroz. Tipo, daí eu falei para ele, entenda sobre hierarquia visual. É aquilo que você bate o olho, o que chama atenção? Daí eu provoquei ele, o que chama atenção para você aqui? Tudo estava chamando atenção. Eu falei, quando tudo chama atenção, nada chama atenção. Você está gritando, né? Você está gritando, ferrou. E aí ele, pois é, agora faz sentido. Eu falei, então bate em hierarquia. Só hierarquia visual, chame atenção para um ponto, um detalhe. E se na dúvida, 1 ou 2 pontos, é o mais simplificado possível, né? Para que daí você consiga começar a entender. Porque a hora que você começa a usar um pouquinho, começa a fazer mais sentido. Fala, puta, aqui ficou complexo. E uma outra dica que a gente sempre passava aqui no marketing que funciona também, assim, peça para uma pessoa, sei lá, até uma pessoa um pouquinho mais experiente, colocar uma pessoa de 65, 70 anos e outra de 15. Fazer uma leitura rápida aqui. Se ela conseguir, ela não precisa entender com profundidade, mas se ela conseguir captar a mensagem, já valeu pra caramba, porque você simplificou a ponto de qualquer um entender. Isso faz uma grande diferença. Então, tem algumas coisas básicas, assim, né? Mas saber explicar aquilo que você está falando é fundamental, senão você não vai conseguir nunca aplicar com propriedade, né? Faz sentido, Marcelo? Faz todo sentido. Top. Não sei se o break é já, porque esse é um tema que rende, né? Quando eu falo de hierarquia visual, é muito interessante. Você tem... Os americanos tratam muito desse tema de apresentação e tudo mais, porque existe aí nos Estados Unidos um conceito de que direito não é ciência, direito é um pouco arte, é um pouco retórica, é um pouco técnico, conhecimento, e no Brasil a gente tem, por uma tradição de você querer afastar das ciências humanas, das técnicas humanas, como ditas, e querer deixar como uma ciência pura. Quer puxar um pouquinho? Puxa, pode puxar o braço para ti. Aí, pessoal, dentro desse conceito, que você comentou, hierarquia visual, essencial, hierarquia do texto. Começa por isso aí, né? O advogado, ele não utiliza, por exemplo, tamanhos de letras diferentes, porque você começa a redigir e tudo isso vem sendo estruturado. Não, pega o modelo, e numa hora esse modelo era uma máquina de escrever, era um modelo de uma máquina elétrica que não tinha essa... Não tinha variação de tamanho? Tinha variação de tamanho, a gente continua usando igual. Sabe, continua fazendo-se da mesma forma, sem que você possa permitir que a pessoa faça uma leitura, aquele scan reading, né, que a gente tem nos Estados Unidos, que é um termo que se usa muito, que é uma leitura diagonal. Deixa eu ver do que se trata. Opa, entendi. Simplificando, é tipo abrir o site da Gazeta do Povo e ler um conteúdo, uma matéria. Isso, e aquela coisa de você ter o lead no primeiro parágrafo, do que você está tratando, quem, como, quando, onde, porquê. Isso traduzido para a tese que você está trazendo ao juiz, traz uma discussão assim sensata. Eu falo para as pessoas, não adianta você ficar indignado porque aquela informação que você colocou importante não foi considerada. Você não vai conseguir fazer com que isso mude, é uma realidade, é uma premissa, e essa premissa não está na tua disponibilidade de alterar. Perfeito. Você pode fazer, como que eu posso fazer com que o magistrado considere isso? Como é que eu vou melhorar isso? Posso fazer um resumo? Posso fazer aqui uma espécie de ementa da minha tese, que você não vai chamar desse nome, para não confundir o magistrado? Posso colocar bullet points? Um grande exemplo que a gente sempre coloca, vamos usar bullet points. Bullet points você sumariza o que é importante. Quando eu tenho algo que eu preciso que ele veja A, B, C, D, olha, são esses os principais argumentos que eu vou te trazer. Bullet points mais conhecido com bolinha e né, terminei, a listinha. A gente sempre acaba Não, fica tranquilo. A bolinha é uma coisa que é essencial, porque você destaca aquele rol, aquela listinha que estava meio perdida lá, você organiza a cabeça de quem vai analisar aquilo, quem estará analisando. E cria até curiosidade. Exato. E tem coisa que ele não vai precisar ver. Não.
princípio da capacidade contributiva. Eu já escrevi uma tese disso daqui. Meu mestrado, magistrado, já tenho tese escrita sobre isso, não preciso ver isso. Eu passo batido. Eu vou direto naquilo que me importa para eu decidir aquilo que está sobre o meu... que você submeteu a mim. E as pessoas sempre não utilizam isso e não têm essa noção. E ainda se tem no Brasil muito apego ao escrever empolado, inversão de ordem de frase intercalada por vírgulas. Costumo brincar, às vezes, né, que você está passando essa treininha, o estagiário diz, escute, você é o mestre Yoda? Você é o mestre dos magos? Cara, então não inverta a frase. Sujeito, verbo, predicado, ponto. Sabe? Vai simples. Simples. Deixa isso para a tua tese de conclusão de curso. E é impressionante como as pessoas, depois que começam a incorporar essa lógica, elas percebem... Você não dá aula em faculdade, né? Como? Você não dá aula em faculdade? Não, Cadê? não, Mas eu ia se não. divertir. Quantos mestres Yodas iam encontrar? Sabe? E às vezes um termo mais difícil, que Sim. a pessoa sequer usa certo. Eu lembro que eu, logo quando comecei, eu trabalhei com a professora Teresa Rodolfo, eu usava um determinado termo, eu acho que era sem prejuízo. Eu sei que eu usava errado. Ela olhou pra mim e falou, você não sabe usar esse termo, não use mais. Eu falei, tá bom. De verdade, eu peguei o dicionário, realmente eu não tinha... Te ajudou. Eu não tinha uma exata concepção, uma exata visão do que era aquilo. Perfeito. Então, frase direta, você não usar, sabe, muita frase entre vírgulas, tentar ter um raciocínio muito lógico, de você isolar as ideias em frases, parágrafos e capítulos, se for o caso, Muito bom. sobre capítulos, evitar quebrar demais. E tem coisa que você, naquele afã de fazer um bom trabalho, não, eu tenho que colocar tudo. Essa eu acho que é o mais difícil de tudo. Essa é complicado. Você conseguir fazer esse trabalho do que não levar de informação. Para você é importante, você está conhecendo o caso, você analisou profundamente. Cara, esse detalhe para mim parece importante. O juiz não vai ser, ele precisa das informações para Puxa só um pouquinho o braço, Marcelo. Isso. Pode encostar, fica à vontade para puxar isso aí. Ele precisa das informações para tomar essa decisão. Sim. Então, muitas vezes aquilo que é um argumento adicional, mais lateral, que está lá um pontinho, você fica preocupado, devo levar ou não, muitas vezes não deve ser levado. Na dúvida, não inclua. E aí tem algumas técnicas que você pode aplicar dentro disso, que a gente tem aí, especialmente em autores americanos. Falamos do Brian Gardner, e o Scalia, que é aquele juiz da Suprema Corte. Ele escreveu bastante coisa. Brian Gardner ou Gardner, é fácil de achar os livros dele na Amazon. E o próprio Scalia, que é aquele juiz conservador americano, que ele é falecido, escreveu muito sobre a arte do briefing, porque nos Estados Unidos isso é muito mais pautado. Então, por exemplo, você tem a peça do briefing, como seria a nossa inicial, você leva as informações, ela tem um limite de tamanho, você tem algumas padronizações para facilitar a vida do tribunal, você tem formatos já previamente definidos em termos de diagramação, tudo isso. O tribunal te diz que você vai usar ou letra 12 ou letra 14, e essa determinada letra, limite de 10 páginas, e você vai organizar dessa forma. E você, quando analisa isso, você vê que faz sentido porque é o teu cliente dizendo o que ele quer, que é o magistrado. O que nós temos é uma intenção de que o meu cliente receba o que eu quero oferecer. Não, eu preciso me adaptar a ele. E fica, mas o juiz ganha muito bem para isso. Não é um argumento válido. Cada um sabe onde o calo aperta o seu sapato, onde o sapato aperta o seu pé. Você não sabe a realidade dele, não sabe que tem que ver, às vezes, correr atrás de papel higiênico para o cartório, porque não tem, e vem incomodá-lo por isso. Até aquelas estatísticas antigas, não teve? Tem algumas que são clássicas, você deve saber melhor que eu. Mas tem aquela que o juiz era capaz de... Tinha uns juízes, enfim, que conseguiam fazer a leitura de 7 a 14, 15 processos em um dia. E aí analisaram lá numa proporção, não sei se foi no Poder do Hábito, não sei que livro que eu li de base de dados, e falava, acho que era um livro de Big Data. E ele contava que eles... um livro de Big Data, agora eu lembrei. Ele contava que os juízes que faziam a leitura pela manhã e que tomavam decisões pela manhã estavam mais propensos a dizer um sim. Esse livro é um livro que fala das decisões judiciais. Eu não consegui ainda ler, já baixei no meu Kindle aí. É muito legal. E é interessante porque o que ele traz são elementos que te mostram como aquela quase que é um mito quando você acredita que a análise será uma análise imparcial. E quando eu falo de imparcialidade, Perfeito. eu não falo de o juiz ser parcial porque ele não gosta de você ou gosta da outra parte. Não é isso. É que somos seres humanos e como seres humanos nós temos
complexidade de facetas e de elementos que nos levam a dizer essa... Nós somos influenciáveis, de fato, né? Se não me engano, é um autor israelense que fez a pesquisa nos Estados Unidos. E depois até eu posso compartilhar ali. Vou tentar lembrar também depois, eu tenho aí ele. E o que ele... É impressionante como as decisões que libertam pessoas em um tipo de condicional, quando elas eram muito próximas à hora do almoço, elas caem muito no índice de decisões favoráveis. O sujeito já está com fome e eles falaram, não, tem que ter algum outro fator, não pode ser isso. E na análise estatística não existe nada diferente disso. O que você pode fazer? Por que isso? Você não vai conseguir levar um lanchinho para o juiz junto com a tua petição, quando ele for analisar. Uma maçãzinha, um cafezinho, lê pela manhã. Exato. Mas o que você pode fazer é ter essa noção de que ele é influenciado, não cair num processo de negação ou indignação, ou realmente de você estar aí bravo com isso. Gera um cansaço mental também, né? Sabe? É o que eu tenho para lidar, e eu tenho duas opções. Muito bom. Querer que ele mude ou eu me adapto, faço ajustes da forma como eu trabalho, que não precisam ser radicais, mas a empatia que a gente fala tanto, com a certeza. Cooperação que hoje no Código de Processo Civil Top. um princípio que foi eleito como princípio do nosso processo civil, da cooperação, você agir pensando no juiz. Pensando às vezes está na outra parte, você jogar limpo, você às vezes até antecipar alguma situação que é contra você, não achar que aquilo lá não vai ser visto, porque inevitavelmente isso é verificado. Isso a gente percebe que acaba criando uma base sólida de credibilidade. Hoje, por fazer isso, por sempre antecipar às vezes algum ponto que nos é contrário, por jamais ter alterado nenhum tipo de informação, ter jogado muito bem. Sabe que o juiz, quando pega a petição, ele fala, poxa, eu nem preciso verificar. O assessor, ele vai verificar se aquela informação que você copiou e colou ali, se está correspondendo ao documento, mas ele verifica por amostragem, ele não, mas eu posso confiar. Né? E ele verifica aquilo que para ele será crucial para a decisão, não precisa ver todo o processo para achar as informações. Se o cara está errando nesse detalhe da alteração, ali é outra conversa, vai fazer outra coisa, mas acontece, né? A gente tem muitos colegas aí acontece, que, né? às vezes, no fã de buscar uma visão favorável, acabam indo para alguns limites um pouco nebulosos. Passando os limites, né, Marcelo? Mas esse fair play é essencial. Você deve ter percebido que este é apenas um corte de um conteúdo muito maior do que isso, que a gente entrega estas informações e outras que a gente questiona aqui o nosso convidado. Então vou deixar o link para você do episódio completo no YouTube, mas se você preferir apenas ouvir todas as plataformas de áudio principais, Spotify, Deezer, Apple Podcast, você vai encontrar esse conteúdo, certo? Não esquece, esse é o momento que a gente pede para você ativar o sininho e se inscrever aqui no canal para você ficar sabendo quando a gente traz esse tipo de conteúdo, por exemplo, ao vivo, e quando a gente traz esse tipo de conteúdo gravado, cortes, enfim, para você sempre receber uma informação útil, relevante. Então não esquece, deixa o seu comentário e se inscreve aqui no canal. E para finalizar, quero te convidar para assistir 2 vídeos que fazem muita diferença aqui no canal. O primeiro a gente fala sobre, obviamente, como captar clientes na advocacia, e o segundo é sobre Instagram para advogados. Afinal, como é que você faz para usar essa mídia de maneira que você consiga gerar algum tipo de relevância para no futuro gerar negócio para o seu escritório? Espero que você goste. Não esquece, depois deixa o seu feedback aqui pra gente. Um abraço e até os próximos vídeos.